Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre a derivada da função inversa. Vamos para o teorema principal. Seja g uma função inversa da função f, uma função derivável, e a f' aplicada em g de x é diferente de zero. Então, a derivada da função inversa g é igual a 1 sobre f' aplicado em g de x. Vamos para a demonstração. Como g é uma função inversa de f, segue ou é válida a seguinte relação. A função composta de f aplicado em g, que por sua vez está aplicado em x, é igual a x. Esta é uma relação de uma condição para que duas funções sejam inversas, uma da outra reciprocamente. Também vale a relação que g de f de x é igual a x. Para este caso, apenas vamos usar uma delas. Bom, agora vamos usar a derivada pela regra da cadeia. Então, vamos derivar a função externa f vezes a derivada interna g, e isso vai ser igual a derivada do segundo membro, que é a derivada de x vale 1. Vejamos isso. Então, aqui temos a derivada f da função g de x, que é tudo isso aqui é a derivada externa, vezes a derivada interna, que é a função g' de x, sendo igual a 1. Agora é só dividir, passar uma expressão para o outro membro, e aí obtemos o resultado desejado. G' de x, que é a derivada da função inversa, é igual a 1 sobre a derivada da função f em g de x. Passemos para os exercícios. Exercício 1. Considerando g de x a função inversa de f de x dado por mais 1, determine a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto P, coordenadas 2, 1. Vamos resolver este exercício usando dois métodos. O primeiro, que é encontrando a função inversa, que é encontrando a equação da função inversa. Tá? E no segundo método é usando o teorema da função inversa que acabamos de demonstrar. Vamos lá. Calculemos primeiro a equação da função inversa de f, que é a função g. Se temos a equação da função f, dado por f de x igual a x ao cubo mais 1, é importante lembrar que a relação existente entre a equação da inversa com uma outra função é que o valor do domínio para uma função é o valor da imagem para a outra função, e vice-versa. Isso significa, em termos algébricos, o que vale x, o valor de x na função f, na função inversa g, vai ser o seu valor de imagem, o valor de y. E o que é o valor do domínio x na função f, na função inversa, vai ser a imagem. Feito isso, então, é simples, né? Dada a equação, é só trocar o valor de y, que no caso é f de x, que seria o y, vamos trocar por x, e o x vamos trocar por y, desta forma. Esse é o mecanismo mais fácil para encontrar, no caso, a equação da inversa. Agora aqui, a equação da inversa, no lugar do y, vamos colocar que é g de x, que é a nossa função. Aqui isolamos, então, né? Passamos 1 para o primeiro membro, vai ficar x menos 1 igual a g de x ao cubo, e aí tiramos a raiz cúbica, né? Ambos os membros, aí vai ficar raiz cúbica de x menos 1 igual a g de x. Então, g de x igual a raiz cúbica de x menos 1. Esta é a equação inversa, é a função inversa da função f. Aí vamos simplesmente fazer a derivada, né? Lembrando que quando tem uma raiz, né, ou um radical, é melhor colocar em expoente, né, para poder aplicar a nossa regra de derivação mais fácil. Então, vamos colocar x menos 1 elevado a 1 terço. Né? E aí, quando derivamos isso, o expoente 1 terço passa para frente e diminui 1, como vemos aqui. Então, g' x é 1 terço, o expoente passa para frente, x menos 1, o fator elevado a 1 terço menos 1, que vai dar menos 2 terços. Aqui é simplesmente ordenar, né? Como é negativo, passa para o denominador, e seria a raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado, como está aqui. Agora, é só calcular g' em 2, que esse ponto aqui é um ponto da função inversa g. Né? Então, esse ponto 2, x em 2, vamos calcular o nosso coeficiente angular da reta tangente. Então, substituindo 2, então vamos ter aqui 2 menos 1 vai dar 1. Né? Como está 1 ao quadrado dentro de uma raiz, tudo vai dar 1. Então, g' de 2 vai dar 1 terço. Esse vai ser o valor do nosso coeficiente angular da reta tangente que estamos querendo encontrar. Então, 1 terço. Agora, para encontrar a equação da reta tangente,
que passa pelo ponto 2, 1, é simples, né? Ele vai ser dado pela equação y igual a 1/3 de x mais b, que é o coeficiente linear que devemos encontrar. E como vamos encontrar esse coeficiente? Basta lembrar que o ponto P21 é um ponto que pertence tanto ao gráfico da função g como ao gráfico da sua reta tangente. Então, esse ponto P é um ponto da reta. Portanto, satisfaz a equação da reta. Se no lugar de x colocarmos 2 e no lugar de y 1, né, isto aqui tem que satisfazer. É isso que a gente faz. Então, no lugar de y, 1, no lugar de x, 2. Então, vai ficar 1 é igual a 1/3 vezes 2, que vai dar 2/3, mais b. 2/3 passa para o primeiro membro, então vai ficar 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 dá 1/3. Por isso que temos b igual a 1/3, e daí encontramos a equação da reta tangente, como sendo y igual a 1/3 de x mais 1/3. Bom, agora passemos para um segundo método, usando o teorema da função inversa. Esse teorema vai me ajudar a encontrar o coeficiente angular da função inversa sem precisar encontrar a lei de formação ou a equação da função inversa. O importante desse teorema é isso, né? Porque nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre, observando a equação, você vai conseguir encontrar a equação da sua inversa. Mas você pode encontrar a derivada da sua inversa. Isso sim, usando esse teorema. Então, vamos lá. Como g é inversa de f, temos, né, que a derivada de g de x vai ser 1 sobre f' de g de x. Então, na verdade, apenas vamos calcular a derivada da função f, que já conhecemos, em g de x. No caso, está se pedindo em 2, então vai ser 1 sobre f' de g de 2. Então, g' de 2 é 1 sobre f' de g de 2. Aí precisamos primeiro calcular a derivada da função inversa de f, no caso a derivada da função f, e depois vamos calcular a imagem em 2, né, g de 2. Isso já está sendo dado aqui na equação, né? Por quê? Porque o ponto 2, 1 é um ponto que pertence ao gráfico da função g, então pertence a g. Se o valor de x vale 2, a sua imagem tem que valer 1. Então, g de 2 vale 1. Se substituirmos aqui nessa expressão, vamos ter então 1 sobre f' de 1. Já não mais g de 2, porque o g de 2 vale 1. Né? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos calcular a derivada. A derivada da função f, como já sabemos, a equação de f é 3x². 3x ao cubo mais 1, a sua derivada vai ser 3x² mais a derivada constante zero, só fica 3x². Calculado em 1, vai ser f' de 1, vai ser 3. Bom, isso substituindo, então, nesta relação, g' de 2 vai ser 1 sobre f' de 1, que no caso vai valer 3, então vai dar 1/3 g', e isso vai dar 1/3, que é o nosso coeficiente angular. Observem que passamos de forma direta. Apenas usando a função f, conseguimos achar a derivada da inversa sem ter que calcular a equação da inversa. Que isso nem sempre é possível de ser feito, tudo bem? Agora, para encontrar a equação da reta tangente, aí a gente segue analogamente ao que foi feito no primeiro método, que a gente vai encontrar a equação do tipo y igual a 1/3 de x mais b, e esse valor de b vai dar 1/3. Então, esta é a equação da reta. Aqui eu coloco como observação, que também é importante, nem sempre é fornecido o valor da imagem g de 2, porque aqui, nesta questão, se forneceu o valor, um ponto 2, 1, já as coordenadas, tanto o valor de x como o valor de y. Esta questão poderia ter sido: encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função inversa g no ponto de x igual a 2. Quer dizer, talvez essa imagem de g de 2 pode não ser dado, né, fornecido na hora. Mas é simples também de calcular. Tá? Basta relembrar aquela relação que existe entre o que é domínio para uma função, vai representar um valor de imagem para outra, o que é x para um é o y para o outro, e vice-versa. O que é imagem para uma, o que é y para uma, vai ser x para o outro. Se guardarmos essa relação, é simples, né? Porque
Eu vou jogar, se eu quero calcular g de 2, esse valor 2 é o domínio para a função g. Para a minha função f vai ser o valor de y. Então, se eu jogo esse valor de y como sendo 2, o valor de x que eu encontrar é o valor de x da função f, que para a função inversa g vai ser a imagem. Observem o que está escrito aqui, né? Então, devemos substituir na equação de f o valor de y igual a 2, né? E encontrar o valor de x, o seu domínio x. Se substituirmos, então, na equação f de x igual a x ao cubo mais 1, o 2 no lugar do y, vai dar x ao cubo mais 1, o x tem que valer 1. Então, esse valor é o valor de domínio para a função f. E para a função g vai ser o seu valor de imagem. Então, g de 2 vai valer 1. Bom, assim, então, vamos terminar essa questão. Mas antes, vamos à interpretação geométrica, que é importante aqui observar, né? O que a gente acabou de fazer. Estamos aqui, o gráfico da função, vejam bem, aqui o gráfico da função f, é x ao cubo mais 1. O gráfico da sua inversa, que está aqui na cor vermelha, que é a raiz cúbica de x menos 1. Observe essa relação que existe, né, enquanto a essa reta imaginária y igual a x, é uma reflexão. Já deve ter visto isto em disciplinas preliminares, pré-cálculo, ensina muito a fazer o gráfico de uma função inversa. E aqui temos o ponto de tangência, o ponto 2, 1. E aqui está a nossa reta tangente, que é 1/3 de x mais 1/3. É isso. Passemos agora para o exercício 2. Neste exercício 2, vamos encontrar as derivadas das funções trigonométricas inversas seno, cosseno e tangente. Vamos lá para o item A, né, que é a nossa função arcosseno. Se g de x é igual ao arcosseno, por definição significa que o seno de g de x vai valer x. Essa é uma definição da função inversa trigonométrica. Seno de g de x é igual ao valor x. Lembrando que para uma função seno possuir inversa, ela tem que estar limitada. O seu ângulo tem que estar limitado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bem, agora vamos fazer a nossa derivada, né, seguindo a derivada pela regra da cadeia. Então, aqui a derivada da função seno vezes a derivada interna, que é g' de x, é igual à derivada de x, que vale 1. Então, observe. Então, a derivada da função externa, a derivada do seno, é cosseno do mesmo ângulo, por isso mantemos g de x, vezes a derivada do ângulo, que é g' de x. No segundo membro, a derivada de x em relação a x vale 1. Agora aqui, simplesmente passamos dividindo o cosseno, então g' de x vai ser igual a 1 sobre cosseno de g de x. Agora vamos encontrar esse cosseno de g de x. Para isso, vamos usar esta relação fundamental da trigonometria, que seno quadrado de um ângulo mais cosseno quadrado de um ângulo, do mesmo ângulo, é igual a 1. Neste caso, é seno quadrado de g de x mais cosseno quadrado igual a 1. Como sabemos que seno de g de x é igual a x, então vou substituir isto aqui no lugar de x, de seno de g de x, vou jogar x, vai dar x ao quadrado, mais cosseno quadrado de g de x igual a 1. Aí eu isolo, né, o cosseno, né, passo x quadrado para o segundo membro, então vai ficar 1 menos x quadrado, e depois tiro raiz quadrada, né? Aí vai ficar cosseno de g de x. Observem que aqui vai ficar mais menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Só vou ficar com o valor positivo por conta do intervalo onde se encontra o ângulo, o valor de g de x. Para o seno possuir inversa, eles têm que estar no primeiro ou no quarto quadrante. E no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno tem que sair positivo. Por isso que aqui a gente fica só com o valor positivo, okay? Por conta da restrição do ângulo. Bom, agora aqui é só substituir. Então vai ficar 1 dividido, no lugar de cosseno de g de x, vou colocar raiz de 1 menos x quadrado. Essa seria a derivada da função inversa do seno. Um detalhe, pelo teorema da função inversa, já podíamos ter chegado a esse resultado de forma direta. Por quê? Porque a derivada da função inversa é 1 sobre f' aplicado em g de x. Bom, então, g' seria 1 sobre a derivada da função f. A função f é a função inversa de g. Se g de x é igual a
arcosseno, a sua função inversa seria seno. Então, a derivada de seno é cosseno aplicado em g de x. Então, já poderíamos ter ido direto para esta expressão. E aí, agora, usaríamos também a relação trigonométrica fundamental para chegar à expressão do cosseno g de x, que é a raiz de 1 menos x quadrado. Bom, vamos repetir o processo também para o item B. Vou chamar de g de x igual ao arco cosseno. Pela definição, então, significa que cosseno de g de x é igual a x. E aí a restrição para o cosseno, para possuir inversa, o seu ângulo tem que estar entre 0 e π. Significa no primeiro quadrante e no segundo quadrante. É importante guardar esse detalhe, né? Porque sempre vamos ficar com um valor, ou vamos ficar ou com um valor positivo ou com um valor negativo, né? Aqui, como já contempla o primeiro quadrante, no primeiro quadrante todas as funções trigonométricas são positivas. Tá? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A seguir, então, vou derivar esta expressão pela regra da cadeia. Derivada da função cosseno é menos seno do ângulo vezes a derivada interna, que é g de x, e do outro lado, derivada de x vale 1. Então, vai ser menos seno de g de x vezes g' de x igual a 1. Aqui o isolo g' de x vai ficar 1 dividido por seno de g de x, vai ficar negativo, né? E aí vou usar a mesma relação, né, de fundamental, seno quadrado de g de x mais cosseno quadrado de g de x igual a 1, sendo que o cosseno de g de x vale no caso x, por isso que eu já coloquei x elevado ao quadrado. Aqui isolo o valor, né, 1 menos x quadrado, e tiro raiz, ficando com valor positivo por esse motivo, por conta da restrição do ângulo para possuir inversa. Ela contempla, todas elas contemplam sempre o primeiro quadrante, e onde, então, todas as funções trigonométricas são positivas, né? Então, só ficamos com um valor positivo, por isso ficamos com raiz de 1 menos x quadrado. Só que na expressão já tinha um sinal de menos na frente, então vai ficar 1 dividido por menos aquela raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Essa seria a derivada da função arco cosseno. É o simétrico da derivada da função arcosseno. O que vamos observar aqui nas funções trigonométricas inversas é que existe a relação entre a função e a sua cofunção. É apenas o sinal, tá? É a mesma expressão, só que com o sinal, né? É o inverso, um é o inverso do outro. Aqui o seno e a sua cofunção é negativa no caso. Vamos para o último, que aqui seria a função arcotangente. Repetimos o processo. G de x, tangente g de x é igual a x. Aqui vamos derivar pela regra da cadeia. Derivada tangente é secante quadrado do ângulo vezes a derivada interna, que é a g' de x, e do outro lado vai dar 1. Onde, para uma tangente possuir inversa, ela tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, aí a derivada da tangente secante quadrado de g de x vezes a derivada interna g' de x, isso igual a 1. Agora isolo g' de x, passo secante quadrado dividindo, e agora vou substituir a expressão obtida numa outra relação fundamental. Existe a relação que é a tangente de um ângulo mais 1, tangente quadrado, é igual a sua secante quadrada. Como já conhecemos que a tangente de g de x vale x, aqui vai dar x ao quadrado mais 1 é igual a secante quadrado de g de x. Então aqui solo a secante, né, vai ficar secante quadrado de g de x é 1 menos x quadrado, e aí tiro raiz e fico apenas com o valor positivo, né? Fico apenas com o valor positivo, pois todas as funções trigonométricas sempre contemplam o primeiro quadrante, né? Então aqui vai ficar 1 mais x quadrado no lugar de secante, e vai ficar 1 no lugar de secante quadrado. Então vai ficar 1 sobre 1 mais x quadrado. Esta é a derivada da função arcotangente. Tudo bem? Que poderia ter sido encontrado também de forma direta se usarmos o teorema da função inversa, que a derivada de g é 1 sobre a derivada da função inversa f aplicada em g de x. Se a função g é arcotangente, a sua função inversa é a tangente.
A derivada tangente é secante quadrado, então vai ser secante quadrado de g de x. Já poderíamos ter pulado para esta expressão. E aí, usando esta relação também fundamental, já encontrava o valor da secante quadrado, que é 1 mais x quadrado, substituindo, encontraríamos também o resultado, né? De forma análoga, pode ser encontrado também as outras funções trigonométricas inversas, tá? Aí fica como exercício. Vamos então para nosso terceiro e último exercício desta videoaula. Então, seja f de x uma função definida por um produto de funções, um exponencial e a função arco tangente de raiz de x, onde x é maior que zero. Determine a derivada em. Para resolver isso, então, vamos precisar relembrar a derivada do produto, que é dado por essa expressão, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de um exponencial, neste caso, esse exponencial tem uma derivação interna, pois o expoente não é x, é x quadrado menos 1. Tá, mas precisamos relembrar que a derivada de e elevado a x é elevado a x mesmo, e o que acabamos de falar, a derivada da função trigonométrica inversa da tangente. Arco tangente de x, a sua derivada é 1 dividido por x quadrado mais 1. Então vamos proceder. Vamos derivar a função. Então, derivado encontramos, né? Vamos devagar, né? Derivado do produto. Então, primeiro, derivada da primeira expressão, e elevado a x ao quadrado menos 1. Derivado de um exponencial é o próprio exponencial. Então, por isso colocamos e elevado a x quadrado menos 1. Vezes a derivada do seu expoente. O seu expoente aqui vai ser 2x, a sua derivada. Vezes a segunda expressão, que é arco tangente da raiz de x. Até aí só derivamos uma parte, né, da regra do produto. Mas agora mantemos a primeira, vamos manter o exponencial e elevado a x quadrado menos 1 e vamos derivar o arco tangente da raiz de x. Eu não derivei de forma direta, coloquei aqui entre corchete linha, porque eu vou derivar no próximo passo, para não estender demais. Então vamos lá. Aqui seria a derivada, vai ser 2x, já coloquei na frente, na expressão, 2x elevado a x quadrado menos 1, vezes arco tangente de x, mais, aqui é elevado a x quadrado menos 1, que vai multiplicar a derivada da função arco tangente da raiz de x. Pela nossa fórmula, é 1 dividido por x quadrado mais 1. Só que a expressão x vai ser substituída pela raiz de x. Então, vai ser raiz de x ao quadrado mais 1. Vezes a derivada interna do que tem aqui dentro da função arco tangente. Seria a nossa raiz de x, raiz quadrada de x. Por isso eu vou colocar raiz de x linha, que eu vou fazer no próximo passo. Bom, então, aqui inicialmente continua igual, né? 2x elevado a x quadrado menos 1 vezes arco tangente de x, mais aqui elevado a x quadrado menos 1 permanece. Aqui está a expressão raiz de x elevado ao quadrado, já ficaria x. Então vai ficar 1 dividido por x mais 1 vezes. Agora vem a derivada raiz de x. Mais fácil é colocar x elevado a meio, para poder aplicar direto aqui na nossa fórmula, né? Então 1 meio passa para frente, x elevado a 1 meio menos 1. Né? Então vai ficar 1 meio, x elevado a 1 meio menos 1 dá menos 1. Agora, x elevado a menos meio se interpreta como t negativo, está no denominador, sendo uma raiz. Isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x, como está aqui. Okay? Então, esta seria a derivada da função para um valor x qualquer. Como aqui está solicitando para calcular a derivada em 1, eu não preciso estar organizando tudo. Basta simplesmente substituir. Então, vamos substituir x igual a 1. Então, aí vai ficar a derivada em 1, vai ser 2 vezes 1. E elevado a 1 menos 1 vai dar 0, por isso coloco e elevado a 0. Arco tangente de 1. O arco tangente de 1 seria o seguinte: qual é o ângulo cuja tangente vale 1? É 45 graus, que no caso tem que ser dado em radianos. Π sobre 4. Então vai ser 2 que multiplica π sobre 4. Mais, aqui é elevado a 1 ao quadrado, que dá 1, menos 1 dá 0. Então é elevado a 0, dividido por 1 sobre 1 mais 1, que vai dar 2, né? 1 meio,
E aqui vai ficar 1 dividido por 2 raiz de 1, aí vai dar 2, né? Então vai dar meio vezes meio, vai dar quarto, 1 quarto. Então, como já comentamos, é 2 vezes π sobre 4, né, que o arco tangente de 1 vale 45 graus, que é π sobre 4, mais 1 quarto. E aqui, colocando o MMC é 4, né? Então vai ficar 2π mais 1. Esse seria o valor da derivada em 1. Para finalizar, então, vamos fazer um resumo do que foi feito, né? As novas fórmulas de derivação, no caso, para funções trigonométricas inversas, é importante guardar isso. A derivada do arco cosseno vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. O arco cosseno, que é uma cofunção, no caso, vai ser menos 1 dividido pela raiz de 1 menos x quadrado. Do arco tangente, foi encontrado também, que é 1 dividido por 1 mais x quadrado. E aqui partem para as cofunções. A cofunção vai ser negativa, observem, olha, 1 sobre x quadrado, aqui vai ser menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Do arco secante 1 dividido por x raiz de x quadrado menos 1. E da cossecante, o simétrico, é menos 1 dividido por x raiz quadrada de x quadrado menos 1. É isso. Até uma próxima aula, hein?